Nós vemos entrar em cena a partir daí o profeta Jeremias, o profeta chorão, chamado profeta das lágrimas. Ele entra e faz árduas repreensões, veementes exortações sobre Israel, exortando contra o pecado, e ele profetiza sobre um cativeiro babilônico que duraria 70 anos. E depois de 70 anos, Deus visitaria Israel. Quando Israel e Judá foram levados cativos para a Babilônia, Jeremias já havia sido pego e lançado num calabouço. Ou seja, quando invadiram a cidade, lançaram Jeremias no calabouço e a cidade foi incendiada. Presta atenção. Ezequiel foi aquele profeta que ele foi levado cativo junto com a nação. Ezequiel está a caminho de Babilônia, Jerusalém está sendo queimada a fogo e Jeremias está lá no calabouço esquecido. E os pagãos, os incrédulos do meio da nação, certamente eles olham para Ezequiel e dizem assim: você não é profeta de Deus? Você não é um sacerdote, Ezequiel? Por que tu estás indo para o cativeiro juntamente conosco? E Ezequiel só sente o cheiro de fumaça atrás de si, Jerusalém sendo queimada. Estão lançando no rosto de Ezequiel: você está indo para o cativeiro. Jeremias vai morrer no calabouço. A cidade está destruída. Mas vocês não proclamaram publicamente que Deus tem um chamado profético para a vida de vocês. Eu quero dizer para você nessa noite: talvez você já tenha sentido aquele arrepio profundo da presença de Deus. E você já proclamou publicamente: Deus me chamou para fazer uma grande obra. E pessoas que ouviram você proclamar a tua vitória, a tua convivência com Deus, olham os momentos difíceis da sua vida e dizem: você não disse que Deus te chamou? Eu te ouvi dizer que é mais do que vencedor. Mas eu vejo Ezequiel descendo de cabeça erguida. Quando isso acontecer na tua vida, não baixe a cabeça. Diga: eu tenho certeza que Deus me chamou. Eu não estou entendendo agora, mas eu creio que Ele pode entrar até no cativeiro e trazer o seu Espírito sobre a minha vida e cumprir tudo que Ele falou a meu respeito. Ezequiel foi cativo para a Babilônia. Diz a Bíblia no capítulo 1 de Ezequiel, nos primeiros versículos, que ele estava um dia à beira do rio Quebar. E quando chega no capítulo 2, nós entendemos que a posição dele era de prostração, de desânimo, de depressão, de tristeza. Quando ele recebe uma palavra de uma voz que ele não ouvia há muito tempo estava chorando, lamentando, estava no meio do cativeiro, mas de repente ele ouviu uma voz que há muito tempo não ressoava aos seus ouvidos, dizendo: filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo mais uma vez. Nós vimos no capítulo 1 de Ezequiel que diz a Bíblia que ele estava à beira do rio Quebar. Diz alguns historiadores que ele estava ali para apanhar argila e água, para formar tijolos, para construir a Babilônia, para trazer beleza e pompa para a terra onde ele estava cativo. Ele estava à beira do rio, sofrendo, trabalhando arduamente, e de repente ele tem uma visão. Diz a Bíblia que os céus se abriram sobre ele, e sobre aquela abertura ele viu uma mão sair, e ele disse: a mão do Senhor veio sobre mim. E sobre aquela mão ele ouviu uma voz dizendo assim: e veio a mim a palavra do Senhor. E ele viu além das nuvens. Ele disse: e eu tive visões de Deus. Depois que tudo isso me aconteceu, eu olhei e vi seres que eu não poderia entender,
disse: Ezequiel. E de repente ele ouve uma voz: põe-te em pé e falarei contigo. Mas preste atenção numa coisa: Deus colocou Ezequiel de pé. Mas quando nós chegamos no capítulo 24, diz a Bíblia que ele saiu para as suas atividades. Ele saiu para apanhar água, ele saiu para apanhar argila, ele saiu para trabalhar para a Babilônia. E Deus disse para ele: Ezequiel, sabe a tua esposa, aquela linda esposa que você tem, aquela que é o deleite dos teus olhos, aquela em que você tem prazer, eu vou tirar ela de ti. Tu vais sair, quando tu voltares para casa hoje, depois do dia de serviço, tu não verás mais o deleite dos teus olhos. E diz a Bíblia que Ezequiel saiu, teve um dia de trabalho árduo, e quando ele voltou para casa, ele disse: eu falei pelo povo de manhã, e à tarde a minha esposa morreu. E Deus me disse: Ezequiel, a tua esposa morreu, mas tu vai pegar ela, tu não vai fazer pranto, tu vai sepultar como se nada tivesse acontecido. E quando meu povo te perguntar: Ezequiel, o que queres dizer com isso? Você dirá para eles: Ezequiel, assim diz o Senhor, eu tirarei o deleite dos vossos olhos, e vocês não terão o direito de prantear e de lamuriar, para que vocês entendam que eu sou o Senhor sobre Israel. Quando nós chegamos no capítulo 37, nós encontramos o profeta Ezequiel tendo uma visão de Deus. E às vezes você diz assim: Deus, o Senhor me fez tantas promessas, mas eu estou sofrendo perdas, eu estou vendo sofrimento, perdas na minha vida. Mas preste atenção numa coisa: Deus te fez promessas, mas Deus não disse o que aconteceria no caminho até elas se cumprirem. Quando Deus ungiu a Davi, Deus mandou Samuel ungir a Davi. Deus disse: tu serás o rei de Israel. Mas ele teve que fugir, ele teve que matar o gigante, ele teve que fugir da espada e da lança de Saul, ele teve que fugir da espada e da lança de Absalão, até chegar no trono. Deus disse que dava a Israel, ou daria a Israel uma terra que manda em leite e mel, mas tiveram que passar pelo deserto. Sabe o que está acontecendo na tua vida? Deus te fez grandes promessas, e Ele não se esqueceu de você. Você está passando no vale, mas Ele diz: eu entro no teu vale e sopro o meu espírito, e vereis que eu sou o Senhor para cumprir as minhas promessas sobre vós. Se você crê, aplauda o Senhor e glorifica o seu nome. Agora preste atenção numa coisa: a visão que Deus deu a Ezequiel, uma visão de um vale de mortos. Às vezes nós pensamos assim: Deus, já que o Senhor me chamou, eu quero um BMW, eu quero um casarão, e eu quero que o Senhor me leve nos púlpitos das maiores catedrais do Brasil. Aí Deus te leva para um vale de mortos, aí você não entende nada, mas Deus está dizendo que não depende do lugar em que você esteja. É necessário que você passe pelo vale de mortos, para ver se você compreender que Ele é o Senhor que tem o domínio sobre a morte. Ezequiel teve uma visão, que é uma visão profética, que o cumprimento dela envolve milênios. Presta atenção numa coisa: Deus fala de Israel morta, Israel como um vale de mortos, ossos sequíssimos. Deus fala de Israel se ajuntando novamente, recebendo nervos, pele, músculos e vida, e reassumindo uma forma à semelhança de Deus. E Deus fala no último versículo, é que nós vemos a palavra Espírito, no versículo 14 que nós lemos, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito do Senhor. Primeiro Deus diz: eu vos tirarei do vale de morte, eu vos farei pessoas naturais, mas depois eu vos farei uma comunidade de profetas, porque o meu Espírito virá